Então, galera, beleza? Todo mundo bem? Meu nome é KJ Negreiros, professor de língua portuguesa do ensino médio aqui do colégio. E já que a gente está nessa situação de quarentena, já que ainda não poderíamos voltar a nos encontrarmos em sala de aula, e para aliviar um pouco a tensão, aliviar o estresse e trazer um pouco de entretenimento para vocês, além das postagens sobre filmes que estão saindo na página da escola, eu vou dar umas dicas de leitura para vocês. Como todo mundo sabe, eu sou um leitor muito intenso e para que vocês possam passar de uma maneira mais leve, eu vou indicar 5 livros para vocês, 5 livros interessantes, com temas variados, uns mais leves, os outros um pouco mais pesados, mas dentro do que vocês gostam. Então, vamos lá, as dicas de leitura do KJ. Primeiro livro que eu vou indicar para vocês é um livro publicado em 1958 do escritor chamado T.H. White. O nome é O Único e Eterno Rei. Na verdade, não é bem um volume único, não é bem um livro, são 5 livros formando uma saga e contando a história do rei Arthur. Essa é considerada a versão definitiva da saga do rei Arthur. Começou a ser publicada em 58 e vem até os anos 70, já póstumamente o 5º livro, e ele mostra toda a formação do rei Arthur, ainda criança, pelo mago Merlin, e vem acompanhando a lenda do rei até a sua última batalha contra o seu sobrinho Mordred. E para quem gosta de histórias de aventura, histórias de cavalaria, é uma boa pedida essa dica. E um detalhe, para quem conhece aquele desenho da Disney, A Espada Era a Lei, da década de 60, ela é baseada no primeiro volume do livro, que é dessa saga, Um Único e Eterno Rei. A segunda dica para vocês, está aqui do lado, O Mundo de Sofia, escrito em 1991 por Jostein Gaarder. Esse livro tem um lado interessante, ele é um professor de filosofia, e ele, insatisfeito com os livros de filosofia que ele encontrava para a filha, ele resolveu escrever essa história. E ele é interessante pelo seguinte, o enredo é mais ou menos assim, uma jovem chamada Sofia Edmundsen, ela, no período do mês do seu aniversário, ela recebe na sua casa um pacote misterioso com umas postagens, umas fotos e uma carta de um major norueguês que está servindo no Oriente Médio e pede para que ele leve essa encomenda para a filha dele, porque a filha dele vai fazer aniversário também dali a um mês, exatamente no dia do aniversário da Sofia. Ela é estranha porque ela não sabe quem é o major e não sabe quem é a jovem. E, paralelo a isso, ela começa a receber de um misterioso professor um curso de filosofia, que vai abordando desde a Idade Média até a filosofia atual. É muito interessante porque, além de toda uma aventura de investigação para ela descobrir quem é essa jovem misteriosa, cujo pai vem mandando cartas para ela e escondendo coisas na casa dela para chegar até a filha, e também faz um passeio pelo mundo da filosofia, que inclusive tem um jogo de palavras interessante com o livro O Mundo de Sofia, que é o mundo da Sofia, personagem, e o mundo da filosofia, que Sofia é sabedoria em grego. Então é uma boa pedida, um livro leve, voltado justamente para faixa etária adolescente, ali 14, 15 anos, até o final do ensino médio. Essa é a segunda dica. A terceira dica, o livro It, de Stephen King, publicado em 1986. E aí vocês vão falar, ué, um livro de terror numa lista de livros para relaxar? Sim, vou explicar por quê. Apesar do pano de fundo ser terror, e apesar de no cinema terem explorado essa temática, o que levou muitos de vocês aí que estão me vendo, muitos de vocês alunos, foram ao cinema para ver a parte 1 e a parte 2, eu vi com 13 anos a primeira versão lá em 1990, esse livro trata basicamente de superação, e superação do medo. Ele fala de amizade, de lealdade, ele mostra como os laços afetivos entre os amigos, eles podem dar força para superar momentos difíceis. E o palhaço Pennywise, que é a representação do medo no livro, ele é vencido justamente quando os jovens começam a enfrentar os seus medos. Então, numa situação que está todo mundo um tanto amedrontado, uma maneira de todos nós nos juntarmos, essa ideia de juntos podermos nos apoiar e nos dar força, é uma boa pedida de leitura. It, de Stephen King, de 1986. E a quarta dica para vocês é Os Luminares, de Eleanor Catton. Eleanor Catton é uma autora da Nova Zelândia, ela tem uma particularidade, ela publicou esse livro em 2013, e ela foi a primeira autora
ela foi a autora mais jovem a ganhar o prêmio principal da literatura inglesa. E, inclusive, o seu livro foi o livro mais longo também a ganhar esse prêmio. E esse livro, Os Luminares, ele é um livro interessante para quem gosta de suspense, histórias policiais. Ele é ambientado na Nova Zelândia do final do século XIX. É um explorador inglês que chega na ilha para tentar fazer riqueza. Ele não deu certo na Inglaterra e ele vai para essa terra de oportunidades que é a Nova Zelândia. E no dia que ele chega, no momento que ele chega, ele vai parar num pub e ele se depara com a cena inusitada. Tem 12 pessoas decidindo o que fazer e como solucionar um crime que acabou de acontecer na ilha. E ele se propõe a ajudar e descobrir quem é o assassino e quem matou a vítima da história. Não vou dar maiores detalhes para não dar spoiler. O que tem de interessante nesse livro é que, primeiro, ele é narrado por 13 vozes. Esse narrador que chegou na cidade e os 12 envolvidos no assassinato. E essas 13 vozes, cada uma tem uma relação com o outro, cada uma tem um envolvimento com ele, tem algo a esconder, e todas elas contam a sua versão da história, lembrando que cada uma tem algo a esconder. Então é uma narrativa com 9 vozes, com 12 vozes, 13 narradores diferentes, cada um contando a sua versão do mesmo fato. E uma particularidade desse livro é que cada narrador ele descreve a sua versão da história, e o seu traço de personalidade é baseado num signo do zodíaco. Então, cada personagem é de um signo zodiacal e cada um ele tem o seu traço de personalidade ligado ao seu signo. É uma história interessante, eletrizante, a leitura te prende do começo ao final, você fica doido para saber como vai se desvendar esse mistério. Então, uma dica para quem gosta de livros de mistério e investigação. E mantendo essa temática, vem a quinta dica, que é O Chamado do Cuco, de Robert Galbraith. Esse autor, Robert Galbraith, ninguém conhece o rosto dele. Porque ele é o pseudônimo da J.K. Rowling, autora da saga de Harry Potter, que todo mundo conhece. E essa autora, ela criou esse pseudônimo e escreve histórias policiais com o detetive Cormoran Strike, que é o personagem principal das suas narrativas. Esse, O Chamado do Cuco, é o primeiro livro da série, já está no quarto, lançado agora em 2009. Esse é de 2013 e essa história gira em torno da morte de uma modelo famosa, uma supermodel, que é adotada por uma família aristocrática lá da Inglaterra, e o Cormoran Strike, que é um detetive que não tem muitas posses, ele acabou de se separar, ele saiu do exército inglês, ele não tem uma perna, ele usa uma prótese, está acima do peso, então ele é todo o oposto do estereótipo do Sherlock Holmes ou do grande detetive, mas ele é um homem brilhante. Então ele vai investigar esse caso que, no primeiro momento, tudo indica que foi suicídio. Todas as pistas, a polícia, todo mundo acha que foi suicídio. Mas um membro da família desconfia que ela foi assassinada e ele vai atrás para descobrir. Esse é o primeiro livro de uma série. A cada livro ele melhora, são 4 volumes, mas o primeiro, que é o que apresenta o personagem para a gente, O Chamado do Cuco, vale a pena ser lido. Então essa é a lista de 5 livros, 5 dicas para vocês lerem nesse período de quarentena. Vocês podem escolher um, podem escolher todos, mas o mais importante, leiam, distraiam-se, mantenham a cabeça de vocês ocupada, não só com o conteúdo da escola, estudem o conteúdo da escola, mas também deem uma desopilada, não fiquem muito tensos, tentem relaxar, e essas leituras são leituras bem interessantes que podem ajudá-los a se distrair em tempos de isolamento. Então, galera, até a próxima, depois eu volto com mais vídeos, com mais dicas de livros para vocês. Caso vocês gostem, deem um like e sigam o canal da escola. Um abraço!